Brother, irmão, camarada, fã do Na Cozinha do Politi. Hoje eu vou falar com você sobre avaliação, sobre feedback de funcionário. Não existe a pessoa trabalhar com você durante 3, 6, 1 ano e você não dá um feedback para ele de uma maneira estruturada, tá? Então vamos falar sobre isso. Só que antes de mais nada, eu vou te pedir para você se inscrever nesse canal. Se não se inscreveu ainda, aperta o botãozinho. Para de ficar vendo todos os meus vídeos sem se inscrever no canal. Dá essa força pra gente. Vai lá! É uma das piores coisas que podem acontecer no seu negócio é essa falta de feedback, tá? Porque se você não falar para a pessoa como é que está sendo o desempenho dela, o que acontece? O desempenho dela não vai melhorar, né? Porque a cabeça das pessoas funcionam assim. Primeiro, ela se desmotiva quando você não está dando feedback, quando ela está trabalhando com você durante muito tempo e você... Mas uma coisa é dar um feedback, falar assim, dar um tapinha nas costas e falar, pô, legal, valeu. Outra coisa é você dar um feedback através de uma avaliação estruturada. É um processo e como todo processo tem um roteiro e tem que ser documentada. E isso é importante que você faça, porque se você quer ter uma melhoria contínua, né, no seu negócio, esse processo de avaliação faz com que você atinja essa melhoria contínua. E você só vai ter crescimento no seu negócio, provavelmente, se você tiver essa melhoria contínua. E você vai ter essa melhoria contínua através dessas avaliações que você vai fazer com seus funcionários. Então você percebe como o crescimento do seu funcionário é o que vai fazer o crescimento do seu negócio através desse processo de melhoria contínua. Então isso é uma coisa que se você estava ignorando até agora, se você estava com... E as pessoas têm essa resistência de fazer avaliação com funcionário, essa nhaca, né, de fazer avaliação, porque ela fala o seguinte, é chato, é desagradável, eu tenho que sentar a cada 6 meses, a cada 3 meses, tem empresa que faz a cada 3 meses, tem empresa que faz a cada 6 meses, a grande maioria das empresas não faz nunca dessa maneira estruturada, o que é um erro grosseiro, mas elas não fazem por quê? Por conta disso, porque tanto o dono da empresa para fazer com seus próprios gerentes, quanto o gerente para fazer com seus próprios funcionários, eles têm essa resistência, esse negócio, sabe, de que é chato, de que é desagradável, de que olhar no olho da pessoa e dizer quais são os pontos que você tem que melhorar e quais são os pontos que você já tá bem, é uma coisa chata, é uma coisa difícil. E não é, é chato, é difícil, sai um pouco da sua zona de conforto? Sim, sai, mas todo mundo que se obriga a fazer, todas as operações que eu já administrei na minha vida e que a gente obriga as pessoas que trabalham conosco a fazer isso, elas sempre têm essa resistência inicial, sempre tem que sair dessa zona de conforto e depois elas sempre agradecem, sempre acham que foi muito legal, sempre acham que foi muito relevante para a relação que ela tem com o seu funcionário. O funcionário sempre acha que foi bom também, porque teve um feedback honesto, né, da pessoa que é o chefe dele. E como tudo que a gente faz fora da nossa zona de conforto, sempre tem crescimento. Eu sempre digo isso, só existe crescimento fora da zona de conforto. Então, você como proprietário, você tem que empurrar o seu chefe, o seu maître, a sua equipe de liderança para que eles façam as avaliações com a sua galera. E você faz, obviamente, a avaliação deles, né, da sua equipe de liderança, uma escadinha, né, que vai descendo para baixo. Eu vou te dizer, eu vou compartilhar com você o nosso método, como é que a gente faz na prática essa avaliação com as pessoas. É um método bem interessante. Tem 2 maneiras de você, que a gente usa para avaliar todo mundo, tá? Tanto o gerente quanto o funcionário, todo mundo é o mesmo tipo de avaliação. A gente avalia sobre 2 perspectivas. Uma perspectiva são valores e outra perspectiva é habilidades. Valores e habilidades. O que são valores? Valores são aquelas coisas que a gente acredita. A gente, como empresário, a gente quer trabalhar com pessoas nas nossas equipes que, né, tenham os mesmos valores que nós, que tenham
comportamentos que sigam esses nossos valores, as coisas que a gente determinou quando a gente montou a empresa, que a gente chegou a discutir com nossa equipe tudo quais são esses valores, que a pessoa, quando você contratou ela lá atrás, ela já sabia, né, que você valorizava essas coisas. Então, quais são esses valores? Essa é uma ótima oportunidade, né, quando você senta face a face com o seu funcionário para fazer a avaliação dele, para você rediscutir quais são os valores, quais são os comportamentos, né, que você valoriza na sua empresa, até para que ele saiba, né, será que eu estou, né, tendo esse tipo de comportamento? Será que eu estou seguindo esses valores que é importante para esse cara, né? Então, por exemplo, na nossa empresa, então a gente tem os valores que a gente segue, que a gente determinou, são 5, tá? Então, primeiro, se a pessoa é um aprendedor, você tem que ter uma cultura do aprendizado, da evolução contínua, né? Se você se informa, se você lê artigos, se você se procura se aprimorar profissionalmente, se você é curioso e não cético, né? Tem aquela pessoa que é cética, que vê a novidade, ela fala, ai, não quero nem saber. Aquela pessoa curiosa que vê a novidade, ele fala, nossa, me conta mais sobre esse assunto, né? Que incorpora essas melhorias no seu dia a dia, né? Que não só ele aprende as coisas, mas como ela pratica, ela faz as coisas. Então, quando você encontra, né, um funcionário como esse, né, que compartilha esses valores com você, esses são meus valores, eu tenho esse valor de aprendizado, de crescimento, de leitura, né, de sacar coisas novas o tempo todo. Então, quando você encontra um funcionário que compartilha com você esses valores, cara, bingo! Né? E aí, quando você está avaliando, isso porque a gente tem mais um monte de valor, tem mais 4 que eu sempre, toda avaliação, a gente faz uma visita, né, nesse relatório, né, nesses 5 valores. O outro que a gente usa é se a pessoa tem essa mentalidade processual, que eu sempre digo, a gente não vai conseguir crescer nunca, né, o nosso negócio, a nossa empresa, se a gente não estabelecer processos, a gente nunca vai conseguir ser livre, ter liberdade no nosso negócio se a gente não estabelecer processos. E se os nossos funcionários, né, não tiverem essa mentalidade de processo, não adianta nada, porque isso tem que ser uma cultura, né, valores, a soma dos valores que são importantes para você representam a cultura que você tem implantada na sua empresa. E se você não tem isso definido, eu vou te falar o que vai acontecer. Se você não tem essa cultura definida, esses valores estabelecidos, as pessoas determinam as culturas que elas acham legal, os valores que elas acham legal. Então, se os valores são da impontualidade, se os valores são dessa cabeça fixa e não de crescimento, por exemplo, essas coisas vão se engranhando na sua operação e você não está lutando o contrário disso, né? Você não está atacando isso com as coisas que você acredita. Então é melhor você definir essas coisas que você acredita logo de cara e contratar pessoas baseado nisso e avaliar pessoas baseado nisso e deixar claro para todo mundo o tempo todo que essas coisas são importantes para você. Eu canso de repetir, vou repetir até a morte, né? Isso. Então, o processo, comprometimento é outro valor que a gente valoriza muito, né? Uma cultura que a gente valoriza muito na nossa empresa. Trabalhar em time, né? Pessoas que não são individualistas, pessoas que gostam do sucesso das outras pessoas. Isso é muito legal. Pessoas que são entusiasmadas e não chegam para trabalhar com aquela cara assim, não, chega energizada. Então, isso eu curto trabalhar. Então, eu quero deixar claro quais são os tipos de pessoas, de comportamento que eu curto trabalhar com isso. E aí, ao longo do tempo, obviamente nas avaliações que você vai fazendo, você vai deixando cada vez mais a equipe alinhada. Por quê? Porque você vai eliminando as pessoas que não têm o fit com esses valores, que não conjugam, que não acreditam nisso. Não tem problema nenhum não acreditar nos valores que a gente acredita, não tem problema. Mas desde que não seja trabalhando com você na mesma organização, porque senão fica chato. Você quer trabalhar com pessoas que sejam bacanas, né? Que pensem mais ou menos, né, como você, que acredite nas mesmas coisas que você, porque senão não dá certo, você não consegue crescer uma empresa com pessoas que não acreditam nas mesmas coisas que você, tá? Não dá. Então, a primeira parte dessa avaliação, quando você senta, quando você estabelece um horário, por isso que eu digo que é um processo, é uma rotina, é uma coisa que tem que ser documentada e é uma coisa que tem que ser levada a sério. Então, você tem que estabelecer um horário com o seu funcionário. Olha,
X hora de X dia, vai ser quarta-feira da semana que vem, às 15 horas. Você se prepara e eu me preparo. Então, eu vou dar uma olhada no nosso quadro de valores, vou pensar em você e vou escrever as coisas aqui, dar uma notinha de 0 a 5 em cada um desses valores, para ver onde é que você se encaixa nessa escala, né, de 1 a 5, aqui para a gente discutir naquela reunião da quarta-feira às 15 horas. E você é a mesma coisa, você tem uma semana para se preparar, você pega essa mesma folhinha e faz uma auto-reflexão, faz uma autoavaliação, né, de você mesmo, para ver onde é que você está na escala de 1 a 5 em cada um desses valores. Aí quando a gente sentar, você vai me mostrar a sua autoavaliação, eu vou te mostrar a avaliação, né, que eu fiz de você, e a gente vai chegar a alguma conclusão. Nesse momento eu vou dar exemplos, como eu vou ter uma semana para pensar, eu dou exemplos de atitudes que você teve ao longo desses últimos 6 meses, que eu anotei em algum lugar lá, que é representativo dessa nota que eu estou te dando. Então, seja positivo, seja negativo, seja uma coisa que você precisa melhorar ou uma coisa que você já está muito bem, mas eu procuro exemplos práticos da nossa convivência, né, do dia a dia, que representam essa nota que eu estou te dando, para quando a gente sentar junto a gente ter clareza, né, ter exemplos. Não adianta você falar pro cara, pô, esse negócio de jogar em time, você não é bom, vou te dar nota 0, mas por quê? Ah, não lembro direito agora, não, é para você é 0 porque você não é bom nisso. Cara, não é a maneira mais inteligente, né, mais assertiva de você fazer uma avaliação com o seu funcionário. Sempre procura, né, usar exemplos concretos, é sempre muito melhor. Então, quando a gente fala dessa avaliação, lembra que tem 2, tá? Ainda não cheguei na próxima, estou ainda nos valores. Mas quando a gente revê os 5 valores, eu não vou passar todos os meus valores aqui, porque cada um que está me escutando aqui tem que pensar nos seus valores, né? E definir quais são os seus valores. Você não pode pegar os meus valores. Eu até posso compartilhar os meus valores com você. Se você achar legal, você absorve eles para você. Mas eu sugiro que você faça esse exercício com a sua galera, né? De preferência com o seu time todo. Se você conseguir essa proeza de juntar o seu time todo e conseguir fazer com que todo mundo saia dessa reunião com os valores, com 5 valores definidos, melhor ainda do que você entubar os seus valores na galera. É até melhor. E outra, se você for uma pessoa persuasiva, se você for uma pessoa que tem essa capacidade, né, de persuadir as pessoas com relação aos seus valores, você vai colocar nessa reunião geral os seus valores de uma maneira suave. As pessoas vão estar todo mundo ali, né, como se todo mundo tivesse saído com aqueles valores unificados, né, digamos assim, dessa reunião, mas você, através da persuasão, né, conseguiu passar, né, a sua lista de valores. Ou talvez você não consiga passar todos, consiga passar metade e outros surgiram ali da galera. É eficiente também, tá? A partir do momento que todo mundo definiu quais são os valores, é legal que esses sejam efetivamente os valores estabelecidos para todo mundo da empresa. Enfim, isso só nem é o motivo, né, da nossa conversa. Nosso motivo é a avaliação. Então vamos lá, vamos seguir o baile. Nessa conversa que a gente tem com as pessoas, a gente fala também sobre outras 3 coisas que não tem a ver com valores, mas que tem a ver muito com atitude, né? A pessoa, ela saca, ela entende bem as responsabilidades inerentes à função dela, ela sabe o que ela tem que fazer, está muito claro na cabeça dela o que ela tem que fazer. A pessoa quer aquele trabalho, ela está empolgada com aquele trabalho, ela levanta todos os dias de manhã empolgada com aquele trabalho. Isso é muito importante, porque se a pessoa não tem esse segundo item, né? Se a pessoa, por exemplo, não tem o primeiro item, que ela entende bem o que quer, você sempre pode esclarecer melhor, pode ter alguma dúvida e tal, mas se a pessoa não quer, não está entusiasmada, não acorda de manhã com aquele negócio, de duas uma, ou você tem que mudar aquela pessoa de cargo para ela se entusiasmar, às vezes acontece, às vezes não, ou você tem que tirar aquela pessoa, porque você não quer uma pessoa. O entusiasmo para a gente, pelo menos, é um dos grandes valores que a gente tem, né, na nossa empresa. Então, a pessoa que não está com esse entusiasmo, não está afim, não tem muito o que fazer. Ela pode até ser ótima naquilo que ela faz, mas não está afim. Então, se livra desta pessoa. Então, assim, se livra. É chato a gente falar assim, se livra dessa pessoa, mas, cara, não dá, né? A pessoa vai arrumar outro negócio que ela seja entusiasmada, mas não, né, não vai contaminar as outras pessoas que estão super entusiasmadas com uma pessoa que está borocochô todos os dias e vai arrastada, né, para o trabalho.
E a terceira coisa é se a pessoa tem capacidade de fazer aquele trabalho, capacidade mental, capacidade física, capacidade, né, psicológica, tem conhecimento, né, sobre aquele assunto. Então essas três coisas a gente avalia também quando a gente está falando de valores. Então são os 5 valores e essas 3 coisas que a gente avalia. Se a pessoa entende bem, se a pessoa quer aquele negócio, se ela tem capacidade de executar aquela função para a qual ela foi contratada. Isso é uma parte da avaliação. Isso toma mais ou menos uma meia hora do seu tempo, numa avaliação clássica de 1 hora, que é o que eu sugiro que dê o mínimo que a gente tem que ter, assim, de conversa sincera, olho no olho, feedback, né, com os nossos funcionários. É uma conversa de 1 hora, tá? E não deixa, pelo amor de Deus, de fazer isso no mínimo a cada 6 meses com todos os funcionários. Você não precisa fazer você, dono do negócio, com todos os funcionários, mas você precisa fazer com a sua equipe de direção e eles, enfim, já falamos sobre isso, né? O negócio vai de cima para baixo. E a segunda, o segundo tipo de avaliação, esse primeiro é genérico, tá, para todo mundo, porque todo mundo tem que conjugar os mesmos valores, todo mundo tem que acreditar nas mesmas coisas, seja o diretor geral, seja o gerente, seja os funcionários, os valores servem para todo mundo. Agora, a segunda parte da avaliação, digamos a outra meia hora, é muito focada no job, né, no trabalho, na descrição de cargo, nas qualificações, nas habilidades que aquela pessoa tem, que são necessárias para executar aquelas tarefas. Então, são tarefas e habilidades, né? Basicamente são essas duas coisas que estão presentes numa descrição de cargo: tarefas e habilidades. Habilidades está muito ligado ao perfil, né, da pessoa. Para ele executar essas tarefas, ele tem que ter X, Y, Z de habilidades, né? Então, nesse momento, nessa segunda etapa, também a gente tem que dar uma escala de 1 a 5, ou de 1 a 10, você que decide a escala que você quer dar no seu negócio, eu não quero impor nada para você, mas você tem que ir em cada uma dessas tarefas e avaliar. Por isso que é legal quando o chefe faz a avaliação do funcionário, porque ele está convivendo com aquele cara, com aquela cara, né, no dia a dia, para saber quais as tarefas que ele precisa melhorar, quais aquelas que ele tem nota 5, quais aquelas que ele tem nota 2, porque isso é uma jornada do funcionário, né, com você. Ele não aprende tudo de cara, ele não é bom em todas as tarefas. Então você, como chefe, tem que saber, tem que ter essa ciência de quais as tarefas ele tem que melhorar, quais as que ele já está muito bom, quais ele já está até muito bom a ponto de ser um treinador de outras pessoas, né, até, e quais as que ele está devendo, que ele tem que aprender com você, com treinamento com outras pessoas, mas tem que ter clareza e ele tem que ter esse feedback. Por quê? Porque na próxima avaliação, depois, né, no final dessa 1 hora que você vai ter de avaliação, você vai, parte do processo, parte da documentação desse processo, é você escrever, né, num papel os comprometimentos que vocês estão fazendo naquela avaliação, né? Vocês estão ali para quê? Para isso. Não pode ser uma conversinha, né, de comadre que acabou e vai cada um volta para o seu dia a dia e não tem nada documentado. Não. Nesse documento tem as melhorias que que aquele funcionário está se comprometendo com você até o período da próxima avaliação. Então, ó, tá vendo? Nessas tarefas aqui você está devendo, então você vai ter que fazer um treinamento, vou te ajudar nisso aqui, com os recursos que são necessários, com o tempo que for necessário, com o meu esforço que pode ser necessário para que você melhore nessa tarefa aqui. Nessa questão de valores, a gente já falou na meia hora passada que a gente discutiu, né, que essa questão aqui você tem que ser um pouco mais entusiasmado, você não pode chegar borocochô, você não pode chegar na reunião com cara de dormido, você tem que mostrar alguma coisa. Se você concorda com isso, o cara fala, pô, concordo, então podemos fazer um comprometimento nós dois aqui, então vamos escrever esse comprometimento, beleza, se possível, faz a pessoa assinar aquele comprometimento, porque aí é uma prova, quando a pessoa bota a assinatura dela no papel, é uma prova de que ela está séria com relação àquela melhoria que tem que ser feita, né? E que na próxima avaliação vai ser o primeiro papel que você vai tirar, falar, bom, vamos ver o que a gente falou há 6 meses atrás, porque ninguém lembra mais, concorda? Há 6 meses atrás você nem lembra mais o que aconteceu, o que você fez, os detalhezinhos da conversa que você teve, por isso que é importante este papel com essa assinaturazinha, com essa documentação desta avaliação, porque daqui a 6 meses você vai falar, bom, vamos ver
as evoluções. E aí é lindo quando você vê uma evolução de uma nota 2 para uma nota 4, sabe? Você fala assim, cara, essa pessoa está evoluindo. E aí a gente tem o sentimento de que a nossa empresa está evoluindo. E você tem um sentimento de que você saiu dessa zona de conforto, porque antes você não fazia esse tipo de avaliação e agora você faz. E agora é legal, agora passou a entrar para a sua zona de conforto, passou a entrar para o seu círculo, né, de influência, você fazer essa avaliação periódica da sua galera. Você está ninja, você está colaborando, né, com a sua empresa, está fazendo o seu negócio crescer, porque as pessoas estão melhorando, tem uma melhoria contínua através dessas avaliações que estão sendo feitas. As grandes empresas não passam sem isso, não passam sem fazer uma avaliação formal, um feedback formal de todo mundo. Então, por que a sua empresa deveria passar? Por que você deveria ficar dentro da sua zona de conforto e não fazer essa avaliação com a sua galera? Seja como essas grandes empresas, tá? Vamos pegar os hábitos dessas empresas e incorporar nos nossos negócios, mesmo que eles sejam pequenos negócios, tá bom? Isso aí fica com essa dica, tá, de hoje, e espero que você tenha muito sucesso e espero sinceramente que você saia dessa zona de conforto. Depois você vai me dizer, bota um comentário aí, compartilha ali nas minhas mídias sociais se essa dica foi legal para você ou não, tá bom? É isso aí, grande abraço!